A partir de agora, você ouve o podcast semanal Cooperadores da Verdade, com Rodrigo e Maria Carolina Raimann, apologética católica pela hermenêutica da continuidade. Olá, amigo ouvinte, paz e bem. Aqui quem vos fala é o professor Raimann e estamos começando mais um podcast semanal Cooperadores da Verdade, apologética católica pela hermenêutica da continuidade. Aqui se fala a verdade, custe o que custar, doa a quem doer. E olha como custa, hein? As perseguições aqui estão muito grandes, né? E lembrando que esse programa é transmitido todas as quintas-feiras, às 20 horas, pela web rádio Navegantina, radionavegantina.com.br. Todas as sextas-feiras, também às 20 horas, pela web rádio Cristo Jovem, cristojovem.caster.fm. E aos sábados, agora em 2 horários, pela web rádio Franciscanos, às 10 horas da manhã e às 19h30. radiofranciscanos.com.br. Tudo bem, Carol? Tudo ótimo, Rodrigo. Muito bem, com a graça de Deus. Salve Maria, um grande abraço aos nossos irmãos que estão nos ouvindo agora. Apesar de todas as perseguições, né? Hoje a Carol chorou, né, Carol? Com essas perseguições que acontecem. Mas, enfim, não é fácil, nós estamos aqui dando a cara a tapa, né? É verdade. Cooperando com a verdade, defendendo a Igreja Católica, custe o que custar. E isso realmente incomoda muita gente, né? Faz parte, né? Mas, graças a Deus, a gente encontra o entendimento e a consolação. É só muito triste, assim, né? Da gente ver o que as pessoas são capazes de fazer. Realmente, como você falou, quando se sentem incomodadas, né? Então, e nós continuamos rezando, né? Contamos com a oração dos nossos ouvintes por esse apostolado. Vamos rezar? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a força do Espírito Santo estejam sempre conosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. E entre todas aquelas intenções que já trazemos nos nossos corações, vamos rezar também por aquelas pessoas que nos humilham, nos ofendem e nos perseguem. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum. Advenia regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimittis nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, se libera nos a malo. Amém. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amém. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede nosso refúgio contra a maldade e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. Que assim seja. Amém. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais. Consolar, que ser consolado. Compreender, que ser compreendido. Amar, que ser amado. Pois é dando que se recebe. Perdoando, que se é perdoado. E é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. E continuamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Cooperadores da Verdade é um podcast semanal cheio de bom humor, né? Que você pode ouvir na página no Facebook,
facebook.com/Os Cooperadores da Verdade. Também no SoundCloud, onde estão armazenados todos os nossos programas. Você pode ouvir essa temporada completa lá em soundcloud.com/Os Cooperadores da Verdade. E também no meu site, Heimann.com.br. O programa é apresentado por mim e por minha lindíssima esposa, Maria Carolina. E, esporadicamente, contamos com a participação de um ilustre colaborador da verdade. Ele é transmitido por 3 web rádios, como eu falei lá no início. E se você que está nos ouvindo agora também tem uma web rádio e deseja transmitir o nosso programa, nem precisa pedir autorização, viu? É só tocar o terror, pois o nosso objetivo é evangelizar e quanto mais pessoas forem alcançadas, melhor. Seria interessante apenas nos mandar uma mensagem lá na página do Facebook, que, como o Heimann falou, é o facebook.com/Os Cooperadores da Verdade, ou ainda no e-mail heimann@hotmail.com, para que nós possamos divulgar o dia e o horário da transmissão. Também pode mandar um e-mail direto para a rádio, oscooperadoresdaverdade@gmail.com. Agora, para você transmitir esse programa, olha, tem que ter coragem, hein? Tem que ter coragem, porque o negócio vai começar a ficar complicado, né? E no quadro A Vida dos Santos, nós resolvemos começar falando sobre os santos doutores. O doutor da igreja é aquele cristão ou aquela cristã que se distinguiu por notório saber teológico em qualquer época da história. O conceito de doutor da igreja difere do de padre da igreja, pois padre da igreja é somente aquele que contribui dos artigos da fé até o século VII no Ocidente e até o século VIII no Oriente. Os doutores da igreja são homens e mulheres ilustres que, pela sua santidade, pela ortodoxia de sua fé e principalmente pelo eminente saber teológico atestado por escritos vários, foram honrados com tal título por desígnio da igreja. Então, não são todos os santos, né? Não é todo santo que é canonizado que tem esse título de doutor, né? E no último programa, nós falamos de Santo Anselmo, bispo e doutor da igreja. A vida dos santos. Carol, quem foi o santo escolhido para o programa de hoje? São Bernardo, abade e doutor da igreja. Conta para o povo então, Carol, um pouquinho sobre a vida de São Bernardo. O poder de atração deste santo foi extraordinário. Nascido em 1090, no castelo de Fontaine, próximo de Dijon, o terceiro de 6 irmãos, ainda muito jovem, decidiu tornar-se monge em Cister. Tecelino, o bom pai de Bernardo, ficou consternado. Um após outro, os filhos abandonavam os confortos do castelo para seguir Bernardo. Guido, o primogênito, deixou até a esposa, que também se fez monja. Nissardo, o caçula, também despediu-se do mundo, seguido pela única irmã, Umbelina, e pelo tio Gaudre, que despiu a pesada armadura para vestir o hábito branco. Por último, também, Tecelino pediu entrada no mosteiro, onde estava praticamente toda a família. Um êxodo tão completo como este não se verificou talvez nunca na história da igreja. E como outros numerosos jovens pedissem entrada entre os cistercienses, foi necessário fundar outros mosteiros. Disso foi encarregado Bernardo, que deixou a sua cidade, abraçando uma pesada cruz de madeira e seguido de 12 religiosos que cantavam hinos e louvores ao Senhor. O pequeno grupo, após uma longa marcha, fez uma parada num vale bem protegido. O lugar era bom e decidiram se estabelecer aí, após tê-lo batizado com o nome de Claraval.
Experientes trabalhadores, como todos os beneditinos, os monges logo levantaram aí cabanas para rezar, para dormir e para comer. A antiga regra beneditina era aí observada com todo o rigor, oração e trabalho, sob a obediência absoluta ao abade. Mas Bernardo preferia os caminhos do coração à rígida norma fixa. Amemos, ele dizia aos seus filhos, e seremos amados. Naqueles que amamos, encontraremos o repouso, e o mesmo repouso oferecemos a todos os que amamos. Amar em Deus é ter caridade. Procurar ser amado por Deus é servir à caridade. De Claraval, Bernardo expandia a sua luz sobre toda a cristandade. Embora frágil e nunca em ótima saúde, percorreu meia Europa, orientou concílios, pregou uma cruzada à Terra Santa e, depois de laboriosas jornadas, retirava-se à cela para escrever obras cheias de otimismo e de doçura, como o Tratado do Amor de Deus e o comentário ao Cântico dos Cânticos, que é declaração de amor a Maria, pela qual tornou-se até autor e compositor, compondo palavras e músicas do belíssimo hino Ave Maris Stella. É sua a invocação, ó clemente, ó piedosa, ó doce Virgem Maria, da Salve Rainha. Poucos instantes antes da morte, ocorrida a 20 de agosto de 1153, assim consolava os seus monges: não sei a quem escutar, se ao amor dos meus filhos, que me querem reter aqui embaixo, ou ao amor do meu Deus, que me atrai lá para cima. Foi chamado por Pio XII, o último dos padres da Igreja, e não o menor. São Bernardo, rogai por nós. Jesus é a palavra de Deus. Ele é o Verbo encarnado. A Bíblia contém a palavra escrita de Deus, mas a palavra de fato é Jesus, o Verbo de Deus que veio armar sua tenda entre nós. E neste quadro iremos sempre meditar sobre uma passagem bíblica que pode ser tanto do Antigo como do Novo Testamento. A palavra escrita de Deus. O Senhor esteja conosco. E Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que num dia de sábado, Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus, e eles o observavam. Jesus notou como os convidados escolhiam os primeiros lugares. Então contou-lhes uma parábola. Quando tu fores convidado para uma festa de casamento, não ocupes o primeiro lugar. Pode ser que tenha sido convidado alguém mais importante do que tu, e o dono da casa, que convidou os dois, venha te dizer: dá o lugar a ele. Então tu ficarás envergonhado e irás ocupar o último lugar. Mas, quando tu fores convidado, vai sentar-te no último lugar. Assim, quando chegar quem te convidou, te dirá: amigo, vem mais para cima. E isto vai ser uma honra para ti diante de todos os convidados. Porque quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. E disse também a quem o tinha convidado: quando tu deres um almoço ou um jantar, não convides teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem teus vizinhos ricos, pois estes poderiam também convidar-te, e isto já seria a tua recompensa. Pelo contrário, quando deres uma festa, convida os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos. Então tu serás feliz, porque eles não te podem retribuir. Tu receberás a recompensa na ressurreição dos justos.
palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ao mandar que procuremos os últimos lugares, o Evangelho dá a ocasião de refletirmos sobre a humildade, presente na alma humana de Cristo, na Virgem Maria e em todos os santos. Essa virtude é a escada que faz Deus descer à terra e nós subirmos ao céu. Neste testemunho de fé, aprenda como podemos alcançar, assistidos pela graça divina, um coração manso e humilde, como o de nosso Senhor. A humildade, de fato, é uma virtude muito importante para todos nós e que era muito importante também para São Francisco de Assis, não é, Maria Carolina? Sim. Essa reflexão do Evangelho de hoje, ela é bem curtinha, né? É que, na verdade, nós temos muito mais coisas que poderíamos falar sobre a humildade, mas hoje nós decidimos que retomaremos mais adiante, ainda neste programa, este tema novamente. Então, vamos voltar a falar daqui a pouquinho sobre a humildade. Muito bem. Essa belíssima reflexão, curta, né, porém muito bela, sobre essa passagem do Evangelho pode ser encontrada no site do Padre Paulo Ricardo, o opressor. Ah, claro, para oprimir o Padre Ricardo, né? O Padre Paulo Ricardo fala pouquinho as palavras, excelente. Ele já consegue oprimir todo mundo aí, né? E nós somos os cooperadores da verdade. Lá na abertura de nosso programa fala em hermenêutica da continuidade. Carol, você já aprendeu o que é isso? Já sim, Rodrigo. Agora, se você ficou curioso e gostaria de saber o que significa isso, ouça os episódios mais antigos lá na nossa página no SoundCloud. soundcloud.com/os cooperadores da verdade. Pois há muito tempo nós estamos explicando isso em todos os episódios, explicamos também o significado da concha lá no logotipo do programa. Então, deixa de ter preguicinha e bora lá estudar, gente, ouvindo os episódios anteriores. Carol, qual é o conselho do Padre Pio para nós no programa de hoje? A humildade e a caridade são as cordas mestras. Todas as outras virtudes dependem delas. Uma é a mais baixa e outra é a mais alta. A firmeza de todo edifício depende da fundação e do teto. Orando com Padre Pio. E como eu prometi, nós íamos voltar a falar sobre a humildade, né? Tá vendo? Apareceu aqui a humildade na frase de Padre Pio, a humildade e a caridade. Para nós católicos, a virtude é uma disposição habitual e firme para fazer o bem, sendo o fim de uma vida virtuosa tornar-se semelhante a Deus. Existem numerosas virtudes que se relacionam entre si, tornando virtuosa a própria vida. Podemos separá-las em duas categorias: as virtudes teologais e as virtudes humanas. As virtudes teologais são aquelas cuja origem, motivo e objeto imediato são o próprio Deus. As virtudes humanas são perfeições habituais e estáveis da inteligência e da vontade humanas. As virtudes teologais são três: fé, esperança e caridade. As virtudes humanas mais conhecidas são a prudência, a justiça, a fortaleza e a temperança. Para contrariar e opor-se aos 7 pecados capitais, existe também outro tipo de organização das virtudes, que é baseada nas chamadas 7 virtudes: castidade, generosidade, temperança, diligência, paciência, caridade e humildade. E são justamente estas duas últimas, caridade e humildade, que Padre Pio destaca como sendo as cordas mestras, as bases que fundamentam toda a nossa vida e que todas as outras virtudes dependem delas.
Padre Pio diz que uma é a mais baixa, a outra é a mais alta, mas não especifica qual ele considera a mais alta e qual ele considera a mais baixa. Porém, ele faz um comparativo, como sendo uma a fundação e a outra o teto, de que todo edifício precisa. Padre Pio quer nos dizer que precisamos, como disse Jesus, construir nossa casa sobre a rocha. Nossa vida precisa ser edificada nas virtudes e não nos vícios. Precisamos ser virtuosos. Vemos que Padre Pio cita uma virtude teologal e uma virtude humana, porque das 3 virtudes teologais, Padre Pio escolheu a caridade. O próprio São Paulo, quando nos fala das virtudes teologais na sua primeira carta aos Coríntios, diz: permanecem estas 3, a fé, a esperança e a caridade, mas a maior delas é a caridade. Já das virtudes humanas, Padre Pio escolhe a humildade, de forma que podemos supor que ele está se referindo à humildade como a mais baixa e a caridade como a mais alta, a humildade como o fundamento e a caridade como o teto do edifício. A caridade, amigo ouvinte, é um sentimento ou uma ação altruísta de ajuda a alguém, sem busca de qualquer recompensa. É o que Jesus veio nos ensinar. É o amar ao próximo como a si mesmo. Não um mero assistencialismo, como pode parecer, mas um ato de bondade que vem de Deus e brota no coração humano. Só conseguimos ser bons porque Deus é bom. Só conseguimos fazer o bem porque Deus é o sumo bem. A caridade é a virtude teologal pela qual amamos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, por amor de Deus. Jesus faz dela o mandamento novo, a plenitude da lei. São Paulo, ao escrever aos Colossenses, diz que a caridade é o vínculo da perfeição. Ela é o fundamento das outras virtudes, que ela anima, inspira e ordena. Sem a caridade, não sou nada e nada me aproveita, diz São Paulo aos Coríntios. E ele continua a sua narrativa dizendo: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse caridade, eu seria como o metal que soa ou como o símbolo que retine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse caridade, nada seria. E ainda que distribuísse todos os meus bens para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. Que bonito, né? É sim, e você já percebeu, Carol, que em algumas traduções, ao invés de usar a palavra caridade, usa-se a palavra amor, né? Se eu não tivesse amor, eu nada seria, né? Então, mas por que usa-se a palavra amor? São João também escreve dizendo: Deus caritas est, né? Deus é amor, Deus é caridade. É porque a caridade é um dos tipos, uma das formas de amor, diferente desse amor homem e mulher, que é o amor eros, né? É o amor caritas, o amor caridade. E aí a gente percebe que existe muita gente por aí fazendo caridade, entre aspas, que não é caridade coisa nenhuma. É um mero assistencialismo. Você doar um sacolão para uma família pobre que está passando necessidade, ótimo, é uma coisa boa. Mas qual é a intenção do seu coração ao doar esse sacolão? É postar lá tirar uma selfie para postar nas redes sociais para dizer que você é bonzinho, que você está fazendo doação? Ou você é um político, candidato a vereador, a prefeito, você está fazendo essa doação? Né? Ou você participa aí de uma ONG, de alguma coisa que quanto mais doações você faz, mais recursos financeiros você ganha do governo? Enfim, qual é a finalidade dessa doação?
São Paulo diz, mesmo que eu doasse todos os meus bens para os pobres, se eu não tiver a caridade, se eu não tiver esse amor dentro do meu coração, se não for uma coisa pura, sincera, uma coisa que vem de Deus, um mover que vem de Deus, Deus que toca no meu coração para eu olhar pelo irmão mais necessitado, para eu olhar para aquele rosto chagado de um pobre sofredor de rua e ver o Cristo nele, de nada nos adianta, não é? Dar todos os bens para o sustento dos pobres não significa necessariamente um ato de caridade. É isso que eu gostaria que ficasse bem claro, que os ouvintes conseguissem entender, porque pode ser apenas vaidade. Já por outro lado, a humildade é justamente o oposto à vaidade. Humildade vem do latim humus, que significa filhos da terra, e refere-se à qualidade daqueles que não tentam se projetar sobre as outras pessoas, nem mostrar ser superior a elas. Pois, na verdade, quem tenta se aparecer, se sobressair, ser melhor do que os outros, faz tudo isso por vaidade. A humildade era uma das virtudes mais queridas por nosso seráfico pai, São Francisco de Assis, e é uma virtude muito cultivada também pelo Santo Padre, o Papa Francisco. Como a humildade é uma virtude humana, precisamos aprender a ser humildes e praticar a humildade no dia a dia, nas pequenas coisas e em todos os momentos. Muita gente confunde humildade com pobreza. Esse é um outro problema que eu vejo, sabe, Carol? Confundir humildade com pobreza. Há muitas pessoas pobres, desprovidas de bens materiais e que não são humildes. São arrogantes, soberbas, vaidosas, orgulhosas. E, por outro lado, eu conheço também muitas pessoas ricas, ou seja, que têm posses, pessoas que têm muito dinheiro, mas são humildes. Sim. Então, tem que ficar bem claro que pobreza não é sinônimo de humildade. Às vezes a gente vê nos noticiários, né? Porque uma família humilde perdeu tudo que tinha. Tem muito disso, né? O jornal fala, a jornalista falando, né? Estamos aqui num bairro humilde. Como assim um bairro humilde? É um bairro pobre, minha filha. Pobre, usa a palavra... Tem vergonha de falar a palavra pobre, né? É um bairro pobre, é uma família pobre, é uma casa pobre. Não é uma casa humilde. Humildade é outra coisa. Humildade vem do coração, de não querer aplausos, honrarias, de não querer ser notado, lembrado, congratulado. Lembra do evangelho que nós proclamamos hoje? Senta lá no último lugar. Se você for sentar lá na frente porque você quer se aparecer, você é vaidoso e corre o risco do dono da casa dizer, meu querido, tem um outro mais importante que você aqui, vai sentar lá pro fundo. Mas se você é humilde, você já procura sentar lá pro fundo, você já procura o último lugar, né? Então, o último lugar é aquele que ninguém quer, né? Então a gente sempre almeja o último lugar, almeja ser o último porque o último não é importante para as pessoas, né? E assim, são nas pequenas coisas. Lá na escola onde eu trabalho tem fila para tudo, sabe? É fila para o almoço, é fila para bater o ponto, e eu sempre procuro ser o último da fila. Eu vou por último na fila. E se por um acaso chega alguém depois de mim, eu ainda deixo passar na minha frente. Faço questão de ser o último a me servir, faço questão de ser o último a bater o ponto, e quem me conhece bem sabe que na missa também eu sou sempre o último a comungar, né? A fila está quase acabando, aí eu vou, né? E não estou falando isso por vaidade, estou falando isso por experiência. É a experiência de quem já apanhou muito nessa vida, de quem já sofreu muito. Então a gente se coloca nessa disposição de ter um coração humilde, de não querer elogios, de não querer aplausos, não querer ser lembrado, de querer sempre os últimos lugares. Mas infelizmente tem pessoas que só querem confetes, só querem elogios, não é mesmo? E não aceitam nenhuma crítica, nada.
João Batista, o primo de Jesus, que pregava no deserto e batizava no Rio Jordão, diz no Evangelho: é necessário que ele cresça e eu diminua. Ou seja, quem tem que aparecer é Jesus e não nós. E isso eu costumo falar sempre, inclusive para os ministérios de música, para os coroinhas, para os ministros extraordinários da Sagrada Comunhão e até mesmo para os padres. Quem tem que aparecer é Jesus. Nós somos servos inúteis. Humildade e caridade, duas virtudes, uma humana e outra teologal, que vem de Deus. Ambas muito importantes se quisermos construir um edifício sólido que nos dará o sustento necessário para um dia edificarmos nova morada na Jerusalém Celeste. Amém, que assim seja, Muito viu? bem. Este programa tem o apoio da revenda Italínia de Itajaí. A Italínia é a maior rede de imóveis planejados do Brasil. Procure nossa loja e faça seu projeto com orçamento sem custo e sem compromisso. É isso mesmo, faça o projeto de seus móveis sem custo. A Italínia está localizada na Rua Brusque, número 987, em Itajaí. Agende um horário, venha tomar um delicioso cappuccino conosco e confira a diferença do excelente atendimento que só a Italínia tem para você. Só a Italínia oferece suporte total e garantia de 5 anos. Realize seu sonho de ter móveis planejados que se adaptem perfeitamente à sua casa ou apartamento. Então você já sabe, móveis planejados é com a maior rede do Brasil. Italínia de Itajaí, Rua Brusque 987, telefone 3348-9047, 3348-9047. E se você também gostaria de anunciar a sua empresa aqui no programa Cooperadores da Verdade, entre em contato conosco através da nossa página no Facebook e ajude-nos também a evangelizar. E você também pode fazer a sua doação de qualquer valor para nos ajudar a melhorar o nosso equipamento e a manter este programa no ar. Gente, qualquer valor mesmo, que seja assim uma coisa sincera do seu coração, porque nós precisamos muito, precisamos mesmo. Estamos sempre com equipamentos emprestados, que a gente tem que devolver, né? E de vez em quando dá algum problema também, tem que trocar alguma peça, tem que fazer alguma coisa, tá? Então, para a gente melhorar a qualidade do som, para a gente melhorar a transmissão para vocês, para a gente estar sempre em dia com os equipamentos aqui do nosso estúdio improvisado, né? Para que o Evangelho chegue nas casas das pessoas, para que o Evangelho chegue e toque o coração das pessoas. Então a gente pede assim, humildemente, para que, se você puder, né, qualquer valor, mesmo que seja uma coisa para você insignificante, que faça a sua doação. Eu vou passar aqui o número da conta, né? Mas em breve nós vamos desenvolver um sistema, estamos pensando aí num site, né? Um sistema pelo PayPal, para que você possa entrar na internet, clicar lá e fazer a sua doação, porque de fato nós precisamos. A nossa conta é na Caixa Econômica Federal, agência 1879, a operação é 001. A conta é 106-10-1. Então, 10610-1. Deus abençoe a sua generosidade, meu irmão, minha irmã. E agora nós chegamos a um quadro que eu gosto muito aqui nos Cooperadores da Verdade, que é quando meditamos sobre São Francisco de Assis. Quantos belíssimos exemplos da vida desse santo podemos transpor para o nosso dia a dia, não é mesmo? Fontes Franciscanas. Para terminarmos nossos estudos sobre a mendicância e entendermos como pedir esmolas era algo significativo na vida de São Francisco de Assis, de forma a ele aconselhar os frades essa prática e também a todos os homens e mulheres de boa vontade, fazendo com que todos entendessem que a humilhação é necessária, que o dinheiro é esterco e que na mendicância
está também a oportunidade de pessoas de corações duros praticarem o bem, vamos analisar apenas alguns elementos. Para ele, esmolar visava mais o proveito das almas que o sustento do corpo, e era exemplo para todos quando dava e quando recebia. E hoje nós queremos nos lembrar do frango que se transformou em peixe. Quando Francisco estava muito doente, viajou para Assis acompanhado de uma delegação de cavaleiros. Chegaram a uma vila paupérrima, chamada Satriano. E os cavaleiros foram comprar alguma coisa para comer, mas nada encontraram. Frei Francisco os convenceu a pedirem esmolas, e eles foram. Conseguiram muita coisa, pois o amor de Deus vale muito mais que o dinheiro. O Santo de Deus mostrou àqueles cavaleiros que eles não devem colocar sua confiança no dinheiro. Eles tinham muito dinheiro, mas nada puderam comprar. O dinheiro não serviu para nada. Mas quando se humilharam e pediram esmolas por amor de Deus, as pessoas até competiam entre si para ver quem iria servi-los. Outro ponto interessante que eu gostaria de destacar é como o nosso seráfico pai se referia a Jesus. Ele o chamava de o grande esmoler. Jesus é Deus que se fez homem. Ele, sendo Deus, se humilhou fazendo-se um de nós, assumindo a nossa condição humana e morrendo numa cruz, esmolou o nosso amor. Ele que é o amor que não é amado. Francisco diz que ele dá com clemente piedade aos dignos e aos indignos. Faz chover sobre os justos e também sobre os injustos. Sabemos que o demônio pode usar as pessoas para maquinar perversões, usando de um falso ato de humildade, pois ele pode até mesmo revestir-se em anjo de luz para enganar os fracos. Tomás de Celano diz que quando Francisco estava comendo em casa de um homem que temia a Deus e tinha muito boa fama, que o havia hospedado e que, por insistência e obediência ao Santo Evangelho, pediu ao frade que comesse de tudo o que lhe fora servido. Entrou um filho das trevas, um homem totalmente destituído da graça, mas que naquele momento se fingia de mendigo para tirar proveito disso. Tal homem, entre lágrimas, implorava uma esmola por amor de Deus. O poverello pegou um pedaço de frango com toda a boa vontade, colocou-o num pão e o deu ao pedinte. Mas o astuto não comeu, pois não era fome de comida que ele sentia, e sim de caluniar o homem de Deus. No dia seguinte, quando Francisco pregava, aparece o falso mendigo chamando a atenção de todos para que olhassem para o pedaço de frango que tinha recebido na noite anterior. Ora, qual era a intenção dele? Todos sabiam que Frei Francisco era um homem penitente, que pedia esmolas e jejuava muito. Ora, ele pregava muito sobre isso, mas vivia o que pregava, de fato. Evitava sempre os banquetes, só que, por outro lado, para não fazer desfeita, aceitou comer o que fora oferecido na casa daquele bom homem, que pediu-lhe para que, de acordo com o Evangelho, comesse tudo o que lhe fora servido. Isso me faz recordar, Maria Carolina, de um fato ocorrido há muitos anos, quando eu ainda participava lá de grupos de jovens. Eu não era tão jovem assim, né? Eu já entrei, amigo ouvinte, em grupo de jovens já tarde, sabe? Já tinha uma certa idade. Mas um dia eu estava jejuando e no vai e vem para lá e para cá com a turma do grupo de jovens, acabamos na festa de uma garota do grupo
que estava fazendo aniversário, mas eu não sabia que ela estava de aniversário, eu não sabia que lá na casa dela ia ter comes e bebes, eu não sabia nada disso. E era o meu dia de jejum, e assim, eu não contava para ninguém que eu estava fazendo jejum, eu ficava na minha, ficava quietinho, né? E aí começaram a servir doces e salgadinhos, e eu sempre recusava com delicadeza. Eu não havia contado para ninguém, né, que eu estava jejuando. Mas aí um jovem do grupo me chamou em um canto e disse: irmão, não convém jejuar numa festa em que todos os teus irmãos se alegram. A desfeita ofende mais ao Senhor do que quebrar o teu jejum. Eu achei bem interessante isso, sabe? E eu estou narrando isso aqui, tantos anos depois, só para ilustrar como eu entendo perfeitamente que Francisco de Assis não estava comendo por fome ou gula, mas apenas para não ofender o dono da casa que o acolhera. Mas o demônio, em sua astúcia, já se aproveitou desse fato e usou aquele homem desgraçado, e quando a gente fala desgraçado parece uma palavra tão forte, e é mais forte mesmo, né, do que a palavra em si, sem a graça de Deus, né? Aquele homem desgraçado para preparar uma armadilha para o santo. Fingir-se de mendigo e ir esmolar justamente na casa em que Francisco estava e justamente no dia em que ele estava comendo em uma mesa farta. Muitas coincidências, não é mesmo? Mas ao mostrar para a multidão o pedaço de frango, na intenção de desmoralizar São Francisco, ele foi tido como louco ou até mesmo um possesso, pois o que ele chamava de frango era, na verdade, um pedaço de peixe. Eita Deus! E até ele, coitado, espantado, né, com o milagre, foi obrigado a confessar o que todos estavam vendo. Ele caiu no próprio laço que armou. De caçador passou a caça. E é esse o destino daqueles que perseguem os filhos de Deus. Tá vendo só? Quem persegue aqui os cooperadores da verdade, o frango vai se transformar em peixe, hein? Se Deus é por nós, quem será contra nós, não é mesmo? Se estamos do lado do bem, se somos filhos da luz, por mais astutos que sejam os filhos das trevas, eles não conseguem nos derrubar, pois estamos do lado da verdade e a verdade é Jesus. Que assim seja. Amém. Paz e bem. E chegamos ao quadro mais gostoso aqui do programa Cooperadores da Verdade, onde nós apreciamos o pão líquido, porque não somos puritanos e sabemos valorizar o sabor que os monges cervejeiros nos deixaram como legado. Olha, bem na hora mesmo, porque falar esse tempo todo aqui vai me deixando com uma sede. Catolicismo e cerveja. Oremos. Abençoai, Senhor, esta criatura cerveja, que da riqueza do grão vos dignastes produzir, para que seja remédio salutar ao gênero humano. Concedei ainda, pela invocação de vosso santo nome, que quem quer que dela beba, receba de vós a saúde do corpo e a tutela da alma. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E a cerveja de hoje é uma Wells. Será que é assim que fala? E que agora? Dúvida, né? Porque atremado para mim do alemão, né, fica o som de E. Mas será que é alemão isso aí? Pois então. Mas aí se for alemão, daí não pode ser Wells, né? Tem que ser Wels, né? Porque o W é som de V. Ai, meu Deus do céu, que nome difícil. Wels quadrupel? Me perdoem, né? Que eu não sei pronunciar. Mas a garrafinha é linda, não é mesmo? É uma graça, E com rolha. Sim. Caramba, cerveja com rolha. Será que tem que abrir igual champanhe? É muito inusitado, né? Bem diferente. Ela é do tipo Belgian Strong Ale. Tem 11% de teor alcoólico. IBU 35. É uma cerveja do estilo Belgian Strong Ale. Quadrupel.
elaborada com 4 tipos de malte. Ah, por isso quadrupel, 4 tipos de malte, entendi. Nobre cepa de levedura, lúpulos especiais e várias especiarias. Tem uma coloração marrom rubi. Nossa, é um marrom bem marrom, né? Pois é. Equilibrado amargor e espuma aveludada. Eu percebi que quase não fez espuma no copo, né? Tem intenso aroma e sabor de malte, chocolate. Como é que se chama esse chocolate, meu amor? Toffee. Bom. Toffee. Toffee? É, toffee. Chocolate? Quando bala toffee, uma delícia. Aquela bala bala. toffee. Ah, tá. Chocolate toffee. Mel e frutas secas. Maturada em carvalho francês marinado com cachaça genuinamente mineira. O copo é uma tulipa ou uma taça, na temperatura de 8 a 12 graus centígrados e harmoniza com carnes de caça, cordeiro, azeitonas, queijo de cabra e receitas condimentadas. Receitas condimentadas não é muito o seu forte, né, Não. meu bem, né? E outro detalhe sobre essa cerveja é que foi um presente da minha Isso. amiga Regina Garcia, Muito né, e o seu importante, esposo Sandro, que estiveram aqui em casa no meu aniversário, né, e me trouxeram essa cerveja. Eu sei que eles sempre escutam o programa Cooperadores da Verdade, então um grande abraço a vocês, Regina e Sandro, que Deus os abençoe imensamente. Mas nós viemos aqui para beber ou para conversar? Ein Prosit, Ein Prosit. der Gemütlichkeit. Vamos cheirar essa cerveja primeiro. Ela é bem forte. Olha, mas o gosto da bala tá aqui, ó. Da bala toffee. É verdade? É. Dá pra sentir, sim. E frutas secas também. Interessante, né? Mas quando você toma, você sente já, assim, um amarguinho, né? É bem interessante mesmo. Mas é que ela tem 35 IBU, né? Então ela é uma cerveja um pouco mais amarga, né? E é uma Belgian Strong, né? Forte, né? Quando eu li esse nome ali, eu já imaginei que ela 4 fosse. tipos de malte. Então ela Sim. é bem encorpada. Você pode ver que até é bem espessa, né? Assim, a gente Dá pra percebe. você ver, quando você olha o copo assim, você vê até Parece um farelinho Isso, assim, né? parece. É bem interessante mesmo. Mas eu gostei do E, sabor. novamente, um beijo, um abraço pra Regina e pro Sandro, né, queridos? E gostei também que eu vou ter que tomar os 2 copos, que pelo jeito a Carol não vai tomar o copo dela. Não, muito tudo bem, não. hein? Eu tomo pra provar, pra experimentar, mas realmente é strong demais pro meu gosto. É muito forte. E se você produz cervejas artesanais e gostaria de ter a sua cerveja degustada aqui no programa Cooperadores da Verdade, entre em contato conosco pela nossa página no Facebook. Eu prometo que eu vou me esforçar para não chamar a cerveja de inusitada, tá? Muito bem. E no quadro mais polêmico do nosso programa, hoje vamos falar sobre ele, o grande ídolo, o herói dos protestantes, o monge bêbado e antissemita, Lutero. A hora da treta. Lutero, uma visão religiosa obcecada pelo demo. Esse povo fala mais do diabo do que de Jesus. Quem já não teve essa impressão ao assistir um culto protestante, não é mesmo? Ou mesmo ao conversar com certos membros dessas seitas. A origem dessa fixação com o capeta é o que nós vamos revelar agora. Desde a sua infância, Martinho Lutero vivia obcecado pelo demo. Os anos se passaram e a loucura da infância não só não passou, como ela ficou pior. Eu acho que até nós já falamos aqui sobre isso, sobre essa obsessão que Lutero tinha com o demônio, quando o Eduardo Dege fez a sua participação aqui, que nós falamos bastante de Lutero, e o Eduardo reforçou muito sobre isso aqui.
É verdade. Lutero não deixava o demônio em paz e vice-versa, né? As citações ao coisa ruim não param nunca. A fixação de Lutero no Senhor dos Infernos se salienta ainda mais a cada escrito. Fala em Senhor dos Infernos, eu já lembro do Crowley. Num livreto contra o Duque de Brunswick, ele cita o diabo 47 vezes. Mas é gostar de falar do encardido, hein? Meu Deus do céu. E o Padre Léo dizia não, pra gente não dar ibope pro encardido, né? E os textos fundamentais da primeira fase da Reforma, o que dizem, Carol? Corria o ano de 1528 e a Reforma, escrito assim mesmo, né, separado de forma, para mostrar o quanto essa coisa foi um retrocesso. E tu acredita que tem gente católica, até padres da igreja, né, que dizendo que nós temos que comemorar, nos alegrarmos, celebrarmos junto com os protestantes o ano que vem, os 500 anos da Reforma? E aí, a Reforma ela ia de vento em popa, né, na Suíça, lá no ano de 1528. E foi lá que surgiu Calvino, uma sementinha do mal como poucas. Não sei se não foi pior do que Lutero esse Calvino, hein? Os primeiros protestantes eram homens extremamente ignorantes e levaram para toda a Saxônia essa ignorância. As teses mais malucas começaram a ser formuladas. Coisa de doido! Esse estado de coisas motivou o monge maluco a escrever o Grande Catecismo, assim como sua versão para as crianças, que atende pelo criativo nome de Pequeno Catecismo. Esses são os manuais clássicos dos primeiros tempos dos reformados. Chegamos ao dia 15 de março de 1529, quando ocorreu a Dieta de Spira, série de reuniões entre políticos e religiosos, para discutir os problemas do Império, já dividido entre protestantes e católicos, muito graças à incompetência do imperador Carlos V, que se achava bom cristão. Foi em Spira que o nome protestante surgiu pela primeira vez para designar os reformistas, e esse nome colou. E estão protestando até hoje, né? Porque protestam contra tudo, né? Protestam contra a Virgem Maria, protestam contra os santos, protestam contra os 7 livros que eles extirparam da Bíblia. Doravante, qualquer seita oriunda das ideias originais de Lutero passaria a ter essa designação, que é a mais correta, diga-se. Nosso erro é chamá-los, por exemplo, de evangélicos. Evangélicos são os católicos, muito mais do que eles, por sinal. Nem de crentes, porque nós cremos conforme a fé pregada pelos apóstolos. Eu chamo do que eles são, protestantes, posto que isso é o que eles mais fazem mesmo, protestar, reclamar. E eu, como professor, costumo sempre dizer para os meus alunos, tanto nas aulas de história como nas aulas de ensino religioso, que o nome correto para chamar essas igrejinhas que andam por aí, essas pseudo-igrejas, essas comunidades eclesiais, protestantes, porque são oriundos da Reforma. Não se chama de evangélicos, porque os cristãos todos, ortodoxos, católicos, todos são evangélicos, nós mais do que os outros, né? E não se chama de crente, porque até o diabo é crente, né? Então, protestantes, isso mesmo. Mas o pior ainda estava por vir. Mais coisa ruim, hein? Veio em 530, quando foi assinado o famigerado texto da Dieta de Augsburgo, conhecido como a Confissão de Augsburgo. Todas as igrejas protestantes, de uma forma ou de outra, têm nesse livro sua regra geral. O redator final foi Philip Melanchthon, colaborador de Lutero.
Só para constar, a turma de Lutero cita o diabo em 6 dos 28 artigos que compõem o documento. Essa dieta foi o derradeiro canto do cisne na tentativa de chamar os cismáticos de volta à casa do Pai. Como era de se esperar, não deu certo. Selou-se ali em Augsburg a separação definitiva entre católicos e protestantes. A deturpação do conceito de salvação pela fé é o que nós vamos entender agora. É interessante saber o conselho que Lutero dava para lidar com as tentações. Segundo ele, Jesus havia vencido todos os pecados na cruz. Então, não havia problema ceder ao pecado. Nossa Veja isso. Senhora. Olha a cabeça da pessoa, né? Louco de pedra. Então, desse modo, qualquer pessoa de espírito devasso adoraria se aconselhar com Lutero, né? Guloso e beberrão. Sua prescrição preferida era encher a cara e comer até estourar. Meu Deus do céu. Quando o demônio te afligir com estes pensamentos, palestra com os amigos, bebe mais largamente, joga, brinca e ocupa-te em alguma coisa. De vez em vez, se deve beber com abundância, jogar, divertir-se e mesmo cometer algum pecado, por ódio e assinte ao diabo, para não lhe darmos a oportunidade de perturbar a consciência com ninharias. Quando o diabo disser não bebas, responde-lhe, já que me proíbes, hei de beber. Em nome de Jesus Cristo, beberei mais copiosamente. E esse texto em aspas, né? Entre aspas. Todo o decálogo, os 10 mandamentos, deve sumir dos nossos olhos e da nossa alma, de nós tão perseguidos e molestados pelo diabo. Essa foi uma carta enviada a Jerome Weller, 6 de novembro de 1530. E nessa frase final, ele demonstra toda a sua grotesca capacidade de manipular e desvirtuar a Sagrada Escritura. São Paulo ensina na carta aos Romanos que somos salvos pela fé e não pela observância da lei. Aí Lutero pega isso e diz que a lei de Deus deve ser desconsiderada e ainda recomenda que o povo peque. Mas nessa mesma carta, São Paulo diz: destruímos então a lei pela fé? De modo algum. Pelo contrário, damos-lhe toda a sua força. Headshots. Então, que diremos? Permaneceremos no pecado para que haja abundância da graça? De modo algum. Nós, que já morremos ao pecado, como poderíamos ainda viver nele? Porque diante de Deus não são justos os que ouvem a lei, mas serão tidos por justos os que praticam a lei? Lutero promoveu uma inversão de valores nojenta. Em tudo isso fica claro que sua teologia era muito mais determinada pela obsessão pela figura do capeta do que pelo amor a Jesus Cristo. Não é mesmo? Isso aí. E nós queremos parabenizar o site O Catequista por mais essa belíssima reflexão. Muito obrigada pelo importante papel que vocês vêm fazendo na internet. Valeu aí, galera. E rezemos a Virgem que nos proteja, nos guie e cuide do nosso apostolado. Salve Regina, Mater Misericordiae, vita dulcedo et spes nostra salve. A te clamamos, exulis filii Eve, a te suspiramos, gementes et flentes in ac lacrimarum vale. Eia ergo advocata nostra, illos tuos misericordiis oculos ad nos converte, et Iesum benedictum fructus ventris tui, nobis pos hoc exilium ostende, o clemens, o pia, o dulce Virgo Maria, ora pro nobis sancta Dei genitrix. O dignificiamus promissionibus Christi. Amém. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amém. E chegamos ao fim de mais um programa Cooperadores da Verdade. Venha você também ser um cooperador. Deixa de ser medroso, rapaz.
Vem cooperar aqui com a gente. Colabore com esse apostolado fazendo a sua doação para que possamos adquirir equipamentos melhores para manter este programa no ar. Contamos com a sua generosidade e também com a sua oração. Muito obrigado a você que nos acompanhou e tem nos acompanhado toda semana neste podcast. Ajude a divulgar compartilhando nas redes sociais. Obrigado, meu bem. Obrigada, Rodrigo. Deus abençoe a todos. Amém. Paz e bem. Paz e bem. Você ouviu Cooperadores da Verdade, com Rodrigo e Maria Carolina Raimann. Apologética católica pela hermenêutica da continuidade.